Agora ouviremos a psicóloga judiciária e segunda secretária da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a senhora Rúbia Carla Ribeiro. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa, senhora deputada Ana, agradeço imensamente o convite, essa oportunidade. Aproveito também e agradeço as assessoras, a Lau e a Euque, que fizeram um excelente trabalho na organização. E o empenho, né, de realizarmos essa tão importante audiência. O tema que nós escolhemos para falar hoje aqui é um tema que nos atravessa de várias formas, que está totalmente relacionado com a questão de campanha salarial, com questão de condições de trabalho, que é a condições de trabalho e o adoecimento. Nos atravessa e nos interessa. Primeiro, porque somos profissionais da área da saúde. Eu sou psicóloga, Márcio é assistente social. E, além de tudo, né, existem os interesses da associação, obviamente. Hoje eu estou na ASP como diretora expandida, né, eu sou a segunda secretária, mas, a partir de julho, nós estaremos na gestão da associação. E um tema que foi muito focado na nossa carta-programa foi justamente a questão da saúde do trabalhador, a questão de políticas institucionais que ampliem e cuidem desse profissional. Então, essa também é a nossa vontade. E, a partir dessa carta, a nossa expectativa é instigar o tribunal a implementar novas políticas de saúde, fazer um chamado de atenção para voltar para esse tema. Porque, sim, estamos adoecidos e precisamos de políticas institucionais que consigam tratar, promover e, principalmente, olhar para esse servidor com cuidado. Essa que é a nossa intenção. Além dessa questão que me relaciona com a associação e o meu interesse profissional, eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou cotista do tribunal, quando entrei em 2014, e, a partir de 2020, um grupo de servidores começa a se organizar. É um grupo chamado TJSP Acessibilidade, e esse grupo ele é formado por profissionais, servidores com deficiência, doenças graves e também responsáveis por dependentes nessa condição. Então, esse grupo ele emerge da base justamente para a gente começar a pensar e dialogar e fazer articulações com o tribunal em relação à nossa garantia de direitos. E também serve como um apoio mútuo. E é muito interessante porque hoje eu percebo, depois de quase 5 anos, que esse grupo ele consegue fazer um engajamento que extrapola unicamente as nossas atividades internas, né? Porque foi um integrante desse grupo que fez a indicação do meu nome para eu conseguir falar com a Euque em relação a esse tema. E também eu acho importante destacar que, para a deputada, é fundamental, porque agora ela é vice-presidente de uma comissão importante da Casa, que é a Comissão de Saúde. Então, falar de saúde mental e falar de condições de trabalho é essencial para a nossa categoria e para todos os servidores públicos do Estado. Pode passar. Antes da gente falar do que significa a condição de trabalho e o adoecimento por conta dessa má condição, a gente precisa lembrar o que é o trabalho, como significante mesmo. O trabalho, para nós, seres humanos, ele tem valor de compor, de construir, de nos dar dignidade. Nós somos identidade através do trabalho, né? Eu não sou só a Rúbia, eu sou Rúbia psicóloga, né? A deputada, assistente social. Então, quer dizer, o trabalho ele tem essa função de dar propósito, dar um sentido para a vida da gente. Mas o que acontece quando esse trabalho ele faz o oposto? Ele traz angústia, tristeza, medo, raiva, adoecimento. Então, é disso que a gente tem que falar. Pode passar. Para falar do adoecimento, a gente tem que lembrar o que é a saúde. A saúde é importante. O que é a saúde? A Organização Mundial de Saúde ela classifica a saúde como algo completo. Não é exatamente a ausência de uma doença, mas sim um bem-estar em vários eixos. Bem-estar físico, um bem-estar social, um bem-estar mental. Então, essa é o conceito de saúde. E quando um desses eixos
se desequilibra, existe adoecimento. Então, o bem-estar físico é mais fácil da gente identificar. É quando esse corpo ele consegue ser funcional, ele consegue fazer as atividades e se tornar capaz no mundo. O bem-estar mental, né, ele diz respeito às nossas emoções e às nossas habilidades de lidar com estresse, com questões traumáticas, resiliências. Então, diz mais desse campo mental e desse campo psi. E também o bem-estar social, que tem a ver com nossas interações, com as nossas relações, através da nossa articulação com a sociedade e tudo mais. Então, pensando nisso, esse é o completo da relação com saúde. Então, quando um desses eixos falha, existe adoecimento. Pode passar. E agora, a gente vai trazer um pouco de dados atuais e relacionados ao Brasil. Ano passado, nós tivemos um recorde de afastamentos no trabalho devido a questões de saúde mental. Nunca antes na história desse país se viu um número tão grande de afastamento. Foram quase 500 milhões de pessoas afastadas do trabalho por conta de questões de saúde mental. Só de 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de 70%. Esses dados são nacionais, mas a gente pode, sim, reproduzir para a nossa realidade. Porque se o Brasil está assim, então imagine nós. Infelizmente, a gente não tem muito acesso às nossas licenças, enfim, por uma conta de sigilo, etc. Mas espero que futuramente a gente consiga acessá-las justamente para conseguir fazer esse diagnóstico que corresponda à nossa realidade. Pode passar. Então, assim, falar de saúde mental, ele tem a ver com qual é a relação do meu trabalho com a minha saúde, né? E os aspectos que são mais fáceis de identificar, eu acho que todo mundo já sentiu um pouco isso, aspectos depressivos, tristeza, aquela questão de exaustão por conta do trabalho. Então, quer dizer, os principais transtornos que fazem com que as pessoas façam os afastamentos são esses: depressão, estresse devido ao trabalho, e depois vem uma série de outros transtornos, personalidade e assim por diante. Pode passar. Um deles, que eu acho que todo mundo também já ouviu falar, que é a síndrome de burnout, né? Que é essa exaustão pelo trabalho. Você não entende por que você está cansado, você acorda cansado, você não consegue desligar. Em ter momentos de lazer, você continua pensando no trabalho. Então, a síndrome de burnout, no Brasil, nós tivemos um aumento nos últimos anos de 1000% em relação aos afastamentos. E, em 2022, a Organização Mundial da Saúde definiu a síndrome de burnout como uma doença laboral. Ela existe por conta de uma relação ocupacional. Então, isso é muito importante. Então, ela é olhada com essa natureza. Pode passar. E aqui, ó, a gente trouxe o gráfico para mostrar como foi essa progressão de afastamentos em relação à saúde mental em 10 anos. É assustador, né, porque ele aumenta quase 134%. E, curiosamente, na época da pandemia, ali em 2020, você vê que tem um declínio do gráfico, que é justamente quando as pessoas estão em casa. Então, será que a gente pode dizer que as pessoas no trabalho adoecem e se afastam mais? Talvez, né? Então, é assustador olhar para esse gráfico e pensar que ele só vai subir, porque isso não vai se resolver de uma hora para outra. Pode passar. A partir desse cenário, que é um cenário nacional, que tem a ver com dados, né, do Ministério da Previdência Social e tudo mais, a NR1, né, que são as normativas regulamentárias, né, da questão de saúde e segurança de trabalho, foram atualizadas, né? São normas que existem desde 78, mas este ano elas foram atualizadas e inseriu-se nessa norma uma avaliação de risco de questões psicossociais no trabalho. Isso é inédito, isso nunca aconteceu. Então, a partir de agora, as empresas
públicas e privadas terão que responder quais são os danos e riscos desses riscos psicossociais. E serão cobradas em relação a isso, né? Não é apenas uma norma que não pode ser cumprida. Pode passar. E qual que é o interesse, né? O que essa norma vai sugerir, né? E fazer com que as empresas implementem? Questão de promoção de saúde mental, especificamente, e também tratamento e acompanhamento. Não basta só fazer atividades recreativas ou palestras, né? Tem que ter uma preocupação com o tratamento, porque as pessoas estão lá, estão trabalhando e precisam do trabalho, e precisam ficar bem de saúde para estarem lá. Pode passar. E dentro dessa questão da saúde mental, e quais são esses fatores de risco? Esse gráfico, essa planilha, ela fala exatamente de quais são esses fatores de risco que serão avaliados por esse setor ou por esse profissional, que certamente vai passar pelos nossos setores e nos fazer perguntas. Eu trouxe para mostrar para vocês, mais por curiosidade também, e para ver se a gente se identifica enquanto servidores do judiciário. Então, ali tem, né, como exemplo, assédios, como fator de risco para a questão de saúde mental. Será que tem assédio no Tribunal de Justiça? Assédios, a gente está falando de assédio sexual, assédio moral e assédio institucional. E o assédio institucional, ele existe quando um ato administrativo chega de cima para baixo, os profissionais não conseguem lidar com isso, apenas têm que responder às determinações, sem nenhum tipo de planejamento. Isso não é incomum. A gente tem hoje uma comissão de assédio moral, mas ela é muito recente. Então, nesse tempo de 150 anos, só 4 anos existe uma comissão que está consolidada. É pouco tempo. E também, assim, o próximo, continuando ali a tabelinha das má gestões. Esse segundo item, eu acho que tem tudo a ver com o que o Michel acabou de falar. A má gestão de mudanças organizacionais. Então, quer dizer, um fator de risco para doenças mentais é essa má gestão. Como o EPROC aparece, a forma como ele é oferecido pela instituição, causando conflito, causando ruído. Então, quer dizer, isso gera uma série de sintomas: estresse, ansiedade, medo, angústia. Então, isso é um fator de risco, essa má gestão. Reconhecimento e recompensa, né? Só a gente lembrar quantas vezes a gente foi elogiado pelos nossos chefes, né? Eu fiz uma enquete em casa com um grupo de colegas do servidor e, assim, é assustador. Você tem ali 80% de pessoas que responderam essa enquete, com 50 profissionais, que nunca receberam elogios de chefe. Quer dizer, mesmo você fazendo uma atividade que é correta, que você entende como correta, você não recebe. Então, não há reconhecimento, não há recompensa, nem hierarquias próximas ou maiores. A falta de suporte e apoio, isso é fato. Nós estamos trabalhando em teletrabalho desde 2020, na pandemia. Nós não temos recurso para pagar luz, água, internet. Nós tivemos que investir em notebook, cadeira, fone. E até agora não há nenhum tipo de possibilidade de nem entrar em pauta a negociação de termos um suporte, né, de apoio financeiro para executarmos a nossa função em teletrabalho. O tribunal não tem ônus com o teletrabalho. Os trabalhadores em teletrabalho, além de trazer o trabalho para casa, eles avançam no seu horário de expediente, são responsáveis por todas as despesas e geram produtividade. E isso não entra no assunto. É como se nós estivéssemos ganhando um benefício. Teletrabalho não é benefício, é uma condição de trabalho. E a gente precisa desse apoio, desse suporte. Esse baixo controle da autonomia também, principalmente nas equipes técnicas, né, de psicólogos e assistentes sociais. Quantas vezes nós recebemos determinações sobre atribuições que não nos dizem respeito? Quantas vezes recebemos listas, né, de operadores de direito constando ali de testes que devemos aplicar? Não, nós temos que ter autonomia em relação ao nosso trabalho. Se isso acontece conosco, acontece com qualquer outro servidor do Poder Judiciário. Ambiente físico, né, e psicológico hostil. Isso é muito simples, desde uma cadeira para uma pessoa obesa.
que não tem como sentar, já é problemático. E sem falar essa estrutura, né, de gestão, de conversas. Nessas nossas andanças na comissão de greve, não foi incomum. A gente ouvia de colegas que, quando se reuniam, quando queriam conversar, o que acontecia? Chegava a chefe para tentar eliminar o assunto. Então, isso gera um ambiente hostil. Pode passar. Então, olha só nessa tabela, eu acho que nós já ticamos todas elas, né? Então, se hoje um profissional da segurança do trabalho chegasse lá, todos nós estaríamos em risco, porque a gente gabaritou a lista. E, fora isso, deixa eu ver o que mais que faltou. O estilo de liderança. Isso aparece em qualquer pesquisa do tribunal, em qualquer conversa. O tribunal ele tem que entender que há necessidade de formar líderes, não só chefes autoritários. Eu estou falando de escreventes, de juízes, desembargadores. Então, quer dizer, a maioria do adoecimento, de assédio moral, de sensação de exaustão, vem por conta disso, porque é um estilo de liderança que não agrega, que não engaja, que não tem empatia, que não tem escuta. Então, investir em informação do significado da palavra liderança, como alguém que promove, que motiva, que impulsiona. E não é o que acontece hoje. Inclusive, a gente poderia até pensar numa avaliação, né, dos subordinados em relação às chefias, para ver se, de fato, eles estão sendo líderes. Ok, pode passar. Pode passar também, que eu já falei. Olha aí, tô cumprindo meu tempo. E a questão, aqui só por curiosidade, de fato, né, o burnout ele tem sinais, né? É importante a gente começar a ficar atento a esses sinais. E às vezes eles passam como natural, né? Então, por exemplo, dificuldade de sono, aí você tem ali uma dorzinha aqui, né? E depois ele vai aumentando, aí de repente você já perde um pouco o foco. Depois você não consegue se concentrar. De repente você começa a se perceber meio apático em relação à vida, em relação a tudo. Está numa festa, não consegue se divertir, essa apatia, né, até chegar ao colapso total, que é você não se sentir produtivo e ter só uma visão pessimista em relação ao seu trabalho. Então, assim, pensando no que a gente falou no começo sobre o significado do trabalho, você ter uma visão pessimista sobre ele é uma desordem, é um impacto psicológico, porque eu não estou ali para ser infeliz, eu estou ali para ser uma pessoa que segue um propósito de vida. E, quando eu estou adoecida, eu faço exatamente o oposto, é o colapso. Pode passar. Além dessas questões todas que a gente falou, a gente, aqui no TJ, tem particularidades, né? A própria natureza do nosso trabalho ela é muito singular. Nós trabalhamos com questões muito complexas e não são só as equipes técnicas que sofrem com isso. Nós trabalhamos com conflito, nós trabalhamos com crimes, nós trabalhamos com abuso infantil, nós trabalhamos com miséria, né? Com dificuldades enormes. Então, quer dizer, isso nos atravessa de qualquer forma. Não importa se eu sou escrevente, se eu sou auxiliar de sala, se eu sou psicóloga, assistente social ou segurança. Isso vai me afetar. Então, essa natureza do trabalho já é, por si só, adoecedora. Principalmente por pensar que a gente não tem tanta... não vou dizer autonomia, mas a gente não consegue interferir muito na vida dessas pessoas, né? Então, eu acho que isso vale a pena a gente tentar o tempo todo resgatar, né, no sentido, poxa, nós temos particularidades, por isso nós precisamos de um acompanhamento específico. No caso das equipes técnicas, a gente precisa de supervisão, a gente precisa de um acolhimento diferenciado. Como que uma psicóloga fica depois de um atendimento pesado, né, de 3 ou 4, que são extremamente complexos e difíceis de conversar? Outro tema ali, né, tentar ser rápida. A gente tem uma questão também em relação à acessibilidade, né? Muitas vezes, colegas que acabam ingressando no tribunal como cotistas não conseguem ter um acompanhamento de perto com os recursos de tecnologias assistivas que são fundamentais para o início do seu trabalho. Então, quer dizer, você tem que fazer toda uma manobra política e acionar vários setores para que você consiga uma tela maior, porque você não enxerga, né, bem. E, ao mesmo tempo, tem uma lei brasileira de inclusão de 2015 que me diz que eu tenho esse direito, que esse empregador deve, sim, me acompanhar. Então, isso causa sofrimento. A gente já falou da desvalorização, a gente já falou da violação de direitos.
Quer dizer, você está num lugar onde a missão é garantir direitos, né? O tribunal ela tem essa função. E ali nós não temos essa validação dos nossos próprios direitos. A defasagem salarial. A gente está defasado salarialmente. Como que eu vou ter saúde, considerando aqueles eixos, né, como a defasagem salarial? Eu não tenho dinheiro para ir no cinema com meu filho, né? Então, quer dizer, como que você vai ser feliz no mundo se você não tem condições de acesso por conta da falta do dinheiro? E, assim, pensar, né, eu acho que tem a premissa, dinheiro não traz felicidade, né, isso é controverso, mas pensar que endividamento não traz felicidade, isso todo mundo tem, com certeza, né? Endividamento, falta de dinheiro, falta de recurso. Então, é óbvio que afeta a nossa saúde. A questão de não termos um auxílio-saúde que seja condizente com um plano de saúde adequado para a gente fazer. Tipo, é impossível se contratar uma empresa privada de saúde com o valor do auxílio-saúde que a gente recebe hoje. Não existe. Então, quer dizer, não temos um auxílio-saúde suficiente, né? Não temos um salário suficiente. Como que eu vou conseguir me organizar e ter uma saúde mental saudável? Não existe isso. Pode passar. Aqui uma realidade que aqui sim é do TJ, esse dado foi retirado do relatório de gestão 2024, que também é uma realidade que está à porta. Nós, do Tribunal de Justiça, temos uma geração X, né, que são os servidores entre 42 e 48 anos. Eles representam 50% praticamente hoje dos servidores do Tribunal de Justiça. Esses, né, lamento informar, serão os idosos amanhã. Eu digo amanhã porque amanhã mesmo, está aqui. Como o tribunal vai cuidar dessas pessoas idosas? Como o tribunal vai pensar em políticas de cuidado específicas para essa população, que serão 50% dos profissionais daqui a pouco, né? Quais são as políticas de cuidado? Infelizmente, na velhice, adoecemos mais, né? Infelizmente, é uma questão que é intrínseca, não depende de vontade. Isso acontece, né? É a ordem natural das coisas. Então, tem que chamar atenção para isso. Como o tribunal vai se organizar para poder acolher essa demanda? Pode passar. Aqui também foi retirado do relatório de gestão de 2024, que aponta que as mulheres no Tribunal de Justiça são em números maiores, né? Nós estamos 56%, mais ou menos, de mulheres. As mulheres, naturalmente, têm questões relacionadas a adoecimento mais complexas do que os homens, por uma questão biológica, hormonal, e fora a questão cultural, né? Sofremos machismo, sofremos ameaça, somos as cuidadoras dos lares, somos cuidadoras de filhos, de netos, de sogras, de bisnetos, né? Então, quer dizer, nós sempre temos mais responsabilidade. Então, isso também nos coloca no lugar de mais vulnerabilidade. E nós já somos a maioria. Então, como o Tribunal de Justiça vai olhar para essa população com esse olhar de cuidado específico? Então, assim, o que a gente faz com tudo isso? Pode passar. A gente faz greve, né? Porque não tem outra saída. Conversar, dialogar, mesmo a participação em comissões, levando dados, levando casos concretos. Então, a greve ela se apresenta como o nosso limite, né? Não há uma forma da gente reivindicar, né, mais do que isso. Então, é a greve. Estamos suspensos, mas estamos em greve. É isso, pode passar. E esse é o fim. Eu acho que a chamada de atenção e o que a gente queria falar em relação a isso existe, sim, graves riscos por conta da nossa condição de trabalho, por conta da maneira como o tribunal olha para nós, por conta da falta de políticas de cuidado, e nós estamos em risco. E esse adoecimento ele é real, ele é concreto, e estamos
prestes a colapsar. Já tivemos casos muito graves, né, acontecendo, inclusive, nos prédios do tribunal, e isso não é invenção, isso é realidade. Então, é isso que a gente quer. A gente quer mais saúde. É isso. Muito obrigado. A participação da senhora Rúbia Carla Ribeiro na audiência pública da realização do mandato da deputada Ana Perugini por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores da Justiça. Vamos dar sequência, nesse momento, para um olhar sobre o cuidado com os servidores do Judiciário Paulista. Vamos ouvir a assistente social, judiciária e integrante da equipe técnica do Núcleo de Atendimento Psicossocial aos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Senhora Márcia Rejane Oliveira de Mesquita Silva. Obrigada. É um prazer estar aqui. Cumprimento a deputada Ana Perugini pelo convite, pela oportunidade, aos colegas aqui de mesa, às entidades presentes. Eu quero destacar a importância da LESP na conquista de direitos e também nas nossas perdas de direito, né? Então, é muito importante essa frente parlamentar, porque nós tivemos aí duras perdas nos últimos 7 anos, sobretudo na gestão Dória, né, quando a gente teve perdas de tempo, de quinquênio, de contagem, ficamos com nossos salários congelados. No período da pandemia, que foi o período mais duro para nós, servidores, nós tivemos que implantar o teletrabalho em 10 dias, 18 milhões de processos em andamento, e nas nossas casas tivemos que nos adaptar, e a gente está falando de uma cidade como São Paulo, onde as pessoas moram em apartamento e não dispõem de espaço para o escritório, né? Então, durante a pandemia, nós, do atendimento direto aos servidores, nós tínhamos cerca de 100 chamados por dia de pedidos de atendimento em saúde mental. E, muitas vezes, era uma crise profunda dos servidores, dos colegas escreventes, porque não sabiam como fariam, sem espaço adequado para trabalhar, porque também a portaria do tribunal dizia que a implementação do teletrabalho era sem ônus para a instituição. E nós tínhamos que garantir ambiente, privacidade com os nossos filhos em casa, família e tudo mais. Então, foi um momento de extremo adoecimento, de extrema dor para todos os servidores, e que todos se mobilizaram para que o tribunal produzisse muito. Então, no relatório de atividade de 2020, o Tribunal de Justiça destaca que foi um ano de muita produtividade. Nós dobramos a produtividade, graças à intensificação do trabalho, num contexto de isolamento. Nós não tínhamos para onde ir, nem como visitar os amigos, então nós trabalhávamos muito. E, nesse ambiente de trabalhar muito, a gente também teve aí uma fusão do tempo e espaço. O nosso espaço de trabalho deixou de existir. Nós passamos a trabalhar no nosso quarto. Então, o nosso local de descanso estava fundido com o nosso local de trabalho, né? Então, essas duas esferas da vida passaram a estar juntas. Então, as pessoas me relatavam: eu não sei que horas eu começo a trabalhar, nem que horas eu durmo. Porque, às vezes, eu deito e olho para a minha mesa e vejo a pilha de coisas para fazer. Então, nós, servidores do Tribunal de Justiça, nos dedicamos muito, assumimos um compromisso com o nosso trabalho, com a instituição, e assumimos um compromisso também com a sociedade, de fazer com que as coisas acontecessem. E elas aconteceram. E agora nós queremos reposição. Sobretudo desses anos da pandemia, que tivemos 0 reposição. Segundo o DIEESE, quando a gente tem 4,3% de inflação, uma pessoa que está numa situação de baixa renda, ela vai sentir essa inflação diferente de um rico. Ela vai sentir essa mesma inflação de 4,3%, para ela representa 8,9%. E aí a gente pode pensar, o que é uma família de baixa renda? Será que uma família que ganha 4 salários mínimos, nós podemos considerar uma família de baixa renda? Será? Morando em São Paulo, tendo que pagar aluguel. Então, esse é o salário da maioria dos judiciários. Se a gente for olhar o salário base da maioria dos servidores do Tribunal de Justiça, é de menos de 5 salários mínimos. Então, será que esse servidor ele se enquadra em baixa renda?
Então, essa inflação nossa, esses 25% que deixamos de receber ao longo desses anos, ele é mais que 25% para quem é de baixa renda. E nós estamos falando, então, desse perfil que a Rúbia nos trouxe, que são mulheres, 56%. Isso é uma grande conquista para nós mulheres. Graças à nossa Constituição, a gente passou a ter, periodicamente, para ingresso no cargo efetivo do serviço público, concurso público. E isso fez com que mudasse o perfil dos servidores do Tribunal de Justiça com o ingresso de mulheres, né? E hoje, com o ingresso de mulheres, de cotistas, isso é muito importante, e é muito importante a gente convocar os deputados aqui para que tenham interesse em defender as mulheres trabalhadoras do judiciário, né? Então, que são mulheres cuidadoras, e quando elas também estão no espaço de trabalho, são muitas vezes as mulheres também que cuidam do ambiente, do aniversário, da agenda, organiza, se preocupa com o ambiente físico, organizacional da empresa, com um colega que faleceu. Então, quando na pandemia atendíamos muito luto, então a gente via que eram as mulheres que se mobilizavam para fazer a despedida daquele colega que partiu. Por que eu ainda estou falando da pandemia? Porque só agora, depois de 5 anos da pandemia, que nós conseguimos nos reunir. Foi agora, no movimento de maio, que a gente rompeu com o anonimato. Foi só agora, nesse movimento de maio, que a gente passou a existir. Nós não existíamos. Às vezes, eu até tinha dúvida. Será que somos 30 mil mesmo? 40 mil servidores? Ou será que somos muito poucos? Porque a gente não se via, as pessoas não se veem, as pessoas não sabem o que estão acontecendo umas com as outras. Então, esse movimento agora, de maio, por que esse movimento de maio nos tocou profundamente? Porque nós resgatamos a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Que somos todos judiciários, escreventes, assistentes, chefes, assistentes sociais, psicólogos, agentes de segurança, agentes de manutenção, somos todos judiciários, porque todos nós sofremos com as mudanças que as instituições fazem. Mas entre 2018 e 2019, a gente teve uma grande reestruturação funcional, administrativa no Tribunal de Justiça, que impactou os escreventes, os trabalhadores dos setores administrativos. Em um só dia, no Diário Oficial, foram publicadas mais de 300 exonerações de cargos em comissão. Significou que todos voltaram a ser escrevente. Quando eu falo todo mundo voltou a ser escrevente, e aí volto aqui à fala do Michel, a importância da gente defender o nível superior para o escrevente, porque isso ninguém vai nos tirar, ninguém vai precisar ficar competindo com o colega para ser chefe. Vamos estar contente com o cargo de escrevente, é um cargo digno. Está lá as atribuições do escrevente no CPC. É o escrevente que dá direito ao contraditório e à ampla defesa no Tribunal de Justiça. Quem é que confere que as partes ingressaram, fizeram tudo certinho, foi dado vistos às partes, entrou no tempo certo, decurso de prazo? Quem faz isso? Quem minuta? Quem recolhe? Quem cumpre prazo? Escrevente. Então, a gente precisa valorizar. Nós, assistentes sociais, psicólogos, oficiais de justiça, nós precisamos muito do trabalho do escrevente, assim como os magistrados. Então, estamos aqui também para pedir a valorização do escrevente, e a valorização só é possível mediante também a valorização do salário base, que é a nossa reposição salarial, porque essa reposição salarial vai incidir nessa grande maioria de profissionais, trabalhadores judiciários que têm um salário menor que 5 salários mínimos. E aí, por isso, nós temos uma média de mais de 30 pedidos de exoneração por mês. São colegas, escreventes, assistentes sociais, psicólogos que ingressam no Tribunal de Justiça. Depois, olha, eu acho que eu vou investir na minha carreira na iniciativa privada, porque com o nível superior eu vou construir uma carreira. Então, nós, quando ingressamos no serviço público, nós deixamos de investir na nossa carreira profissional e abraçamos o serviço público. E os servidores do Tribunal de Justiça, eles trabalham muito, atendo pessoas que trabalham mais de 10 horas, horas não registradas. Nós temos aqui um dado que, em 2024, foram mais de 100 mil horas registradas de trabalho extraordinário. Mas nem todos os setores do Tribunal de Justiça eles estão autorizados a cumprirem horas extraordinárias. Mesmo assim, as pessoas fazem. Por que elas fazem? Porque elas amam o que fazem.
elas querem... há uma competição também interna. Quem que tira mais da fila, quem movimenta mais processo. Fulano movimentou 300 processos, eu também vou movimentar. Esses dias, atendendo uma pessoa, ele falou assim, hoje eu já baixei 50 minutos. Eu falei, nossa, que bom. E aí, como que está o seu prazo? Tem mais 300 minutos aqui na minha fila para eu baixar. Então, nós temos uma intensificação do trabalho, né? Isso para todas as áreas. Lembra quando eu falei agora sobre a reestruturação administrativa que teve? Qual foi o impacto real na condição de trabalho e de vida dos servidores, escreventes que estão nos setores administrativos? Então, aquela equipe que era responsável por um prédio passou a ser responsável por 5 prédios. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, onde a maioria dos prédios dos tribunais de justiça estão no centro histórico, que é um centro histórico que vem sofrendo uma degradação urbana. Então, tem queda de energia, e aí essa queda de energia vai ter um impacto que é queda de luz, ar-condicionado, bomba d'água, elevadores. E aí, será que o prédio vai estar funcionando no dia seguinte para que todos os trabalhadores estejam ali? E isso é uma intensificação do trabalho. Por quê? Porque esses profissionais eles precisam estar o tempo todo resolvendo urgências e emergências. Então, todas essas reestruturações produtivas que nós tivemos, muitas delas orientadas pela FGV, ou, se não todas, né, pelas consultorias que buscam governança, né? E o que é a governança? É aumentar a arrecadação, reduzir custo e aumentar a eficiência. Só que nós, trabalhadores, nós vamos estar com alta demanda de trabalho todos os dias. Em estudo, né, do Christophe de Jus sobre os trabalhadores que trabalham nas montadoras de veículo, ele vai identificar a importância daquele período de queda da produtividade. Porque aquele momento curtinho de queda da produtividade, que os trabalhadores podem relaxar um pouco, tomar um café com um amigo, perguntar, e aí, cara, como que você está? E o filho? Tá em qual ano? São momentos fundamentais para recompor fisicamente e emocionalmente aquela pessoa. E, nesses pequenos momentos de pausa no trabalho, esse trabalhador vai produzir mais e vai errar menos. Porque também errar é um grande medo para quem está no Tribunal de Justiça. As pessoas têm medo de errar. O que seria um erro? Esqueceu, uma parte não foi notificada, o endereço foi correto, a audiência foi cancelada. E isso apavora, né, quem está ali na sala de audiência, quem é o escrevente. Então, nós estamos falando de um movimento ético-político muito importante que nós iniciamos no movimento de maio. Nós estamos fazendo mais que uma greve, nós estamos fazendo um movimento ético-político. Esse movimento ético-político que questiona a nossa reposição salarial, as nossas condições de trabalho, ele também abre espaço para que, aqui na LESP, a gente provoque os deputados a também recompor nossas perdas que nós tivemos. Perdas que não vamos, né? Alguns colegas já ingressaram com ação judicial, porque nós somos legalistas, né, como o Michel falou, e não foram bem-sucedidos na ação judicial, porque nós precisamos retomar o consenso, a agenda política aqui na LESP. Então, nesse momento, eu acho que o apelo é o apoio dos deputados aqui da Assembleia Legislativa. Ficamos muito felizes com a iniciativa da deputada Ana, que outros deputados de outros partidos venham compor essa bancada. A gente precisa de aumentar o diálogo entre esse apoio desses deputados. Então, agradeço a iniciativa, mais uma vez, e, ao mesmo tempo, faço o convite para quem está nos ouvindo para o dia 2 de julho. No dia 2 de julho, nós temos um encontro marcado na Praça João Mendes, que é uma praça que fortalece a nossa identidade política, que fortalece nosso sentimento de pertencimento e mostra que nós existimos. Então, todos estão convidados para o dia 2 de julho. Obrigada. Muito obrigado à participação da senhora Márcia Regiane Oliveira de Mesquita Silva, a senhora Eliane Macedo, assistente social. Olá, boa tarde a todos e a todas.
Primeiro, eu quero agradecer esse espaço tão importante que foi aberto pelo mandato da deputada. É muito importante, né, esse espaço aqui, que é um espaço de luta, né, a LESP. E a gente está aqui presente, né, então a gente agradece esse espaço. Eu sou Eliane, eu sou assistente social, eu faço parte da ASP, que é a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal. Também componho um coletivo de oposição sindical, no Sindicato União. E eu acho que assim, o que eu queria colocar é que eu me sinto muito contemplada pelas falas da Rúbia, da Márcia. Né, eu queria colocar assim, que nós temos uma pauta extensa, deputada. São 28 itens, mais 9 itens prioritários. Né? Alguns podem dizer assim, nossa, mas como vocês têm uma pauta assim tão extensa? Mas é porque são anos, né, de trabalho dentro do Tribunal de Justiça, com uma gestão administrativa, gestão do trabalho, sem valorizar os trabalhadores, sem abrir espaço para os trabalhadores serem ouvidos a respeito dessa gestão do trabalho. Né? Então, a gente tem desde condições de trabalho que são precárias, né, para, por exemplo, assistente social, psicólogo, mas também para escreventes, oficiais de justiça, como foi colocado aqui, né, salas insalubres, com calor, né, sem condição das pessoas ficarem lá. Na Baixada Santista, a gente teve, né, vários atos lá nesse ano, né, que trazia isso. Salas de atendimentos para a população, onde nós não temos... Oi? Isso, ela falou assim, onde nós não conseguimos garantir sigilo, né, das pessoas que nós atendemos, e nós atendemos situações graves de violações de direitos, né, mulheres que são violentadas, crianças que passam por diversas situações, e a gente não tem garantia de espaços de sigilo, né, onde essas pessoas possam ser ouvidas com dignidade, né, com respeito. Então, a gente tem uma pauta muito extensa. Já foi colocado aqui sobre... Né, então, desde condições de trabalho até a questão salarial, né, que é a nossa luta neste momento. É 1/4 do nosso salário. E, assim, o Edinaldo já colocou aqui bastante sobre, né, o que significa esse 1/4. Né, 1/4 do nosso salário todo mês, que deixa de ser pago, né, como se nós estivéssemos trabalhando e recebendo menos. Né? Acaba sendo uma política de desvalorização do trabalho. É uma política que o Tribunal de Justiça aplica de rebaixamento de salário. Né? A gente tem também uma cultura no Tribunal de Justiça que, toda vez que um presidente assume, ele diz que ele não pode se responsabilizar pela defasagem das gestões anteriores. Então, assim, é como se um deputado entrasse hoje na LESP e dissesse assim, olha, os problemas do Estado de São Paulo passados ou históricos, eu não vou me responsabilizar, só vou me responsabilizar daqui para frente. Né? Então, esse próprio presidente, né, ele já foi, em alguns momentos, né, enquanto ele passava em algumas comarcas, ele foi instigado por alguns trabalhadores, e ele disse, mas como vocês querem que eu me responsabilize pelas defasagens anteriores? Né? Então, a gente quer, com esse movimento de greve, também romper com isso, né, que ele assuma esse 25% de defasagem salarial e negocie. Né? O que nós estamos pedindo é negocie esses 25%. Né? Como a gente vai ser feito, a gente espera essa resposta do tribunal. E aí, só para finalizar, porque já disseram que o tempo é curto, né? A Ellen trouxe no começo uma fala de que a nossa greve ela não teve prejuízos, né? Mas eu queria deixar aqui já apontado uma situação, né, que eu acho que é muito importante, é que nós... Mesmo antes de encerrar a greve, nós estamos em estado de greve, a greve não foi encerrada. O Tribunal de Justiça, pela primeira vez, pelo menos que eu conheço, ele já institucionalizou punições. Né, porque nós já temos chefias que participaram, né, chefias, coordenadores, então, pessoas que têm cargos comissionados, que foram exonerados dos seus cargos por participação na greve. E a gente acha, né, nós consideramos, as entidades também já se manifestaram em relação a isso, inaceitável, porque nós nem encerramos a greve, como o Tribunal de Justiça já vai penalizar, né, ou punir pessoas que estão participando da greve. Então, a gente até... É uma solicitação que eu faço do mandato acompanhar isso,
né? Porque isso teria que ser acordado na finalização da greve, né? Que não haverá punições, como aconteceu já na greve de 2010, por exemplo, e o Tribunal de Justiça já se antecipou, isso veio de forma institucional. Né? Assim, os juízes receberam e-mails para que pessoas que tivessem cargo de chefias fossem exoneradas, e a gente já teve exonerações. A nossa greve é legítima, é uma greve que... E até, só para assim, né, a questão da gente pedir esse apoio, é porque nós, no Tribunal de Justiça, nós não temos nenhum canal de mediação, nós não temos alguém que medie essa negociação. Né? O próprio Tribunal de Justiça que faz... Né, com quem a gente tem que negociar, né? Diferente de outros locais de trabalho, que, de repente, tem a mediação do Ministério do Trabalho, né? É o nosso próprio patrão ali que negocia. Então, a gente precisa denunciar isso para a gente ter apoios. Né? E aí, para finalizar, a nossa greve, né, é legítima, é uma greve por direitos. Né, a gente tem falado, né, para as pessoas que é um passo de valorização se o Tribunal de Justiça ele aplica essa política de desvalorização. Né, nosso engajamento na greve, a nossa deflagração dessa greve é justamente esse passo de valorização, de autovalorização. Né, então, por isso, nós reforçamos, né, como a Márcia colocou, que dia 2 de julho todos estejam na Praça João Mendes, para a gente ali decidir, né, o futuro desse movimento. É isso, obrigada.